Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Pedro para darmos continuidade à exposição da mesma. Temos já caminhado por longos, quase 3 meses, né? Vai fazer. Esse é o 11º sermão nessa carta. Estamos estudando versículo por versículo, fazendo a exposição de toda a carta. E agora nós iremos para o capítulo 3, do verso 8 a 12. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 8 a 12. Assim diz, irmãos, a palavra do Senhor. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Exatamente um trecho, alguns versículos do Salmo 34 que nós acabamos de ler. Vamos e cantar, melhor dizendo, né? Vamos nesse momento orar ao Senhor, irmãos. Senhor, permita-me anunciar, pregar e proclamar a Tua palavra fielmente, Senhor. Que Teu nome seja glorificado, que o Teu povo aqui presente seja edificado e habilitado, e educado na justiça e habilitado para toda boa obra, e aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor, sejam chamados das trevas para a Tua maravilhosa luz. Fazendo assim o Teu reino avançar, Senhor. Tenham plena consciência, ó Pai bendito, da minha necessidade e da minha dependência de Ti, bem como também dos ouvintes. Ó Deus, e se não houver uma ação ativa, eficaz e poderosa do Teu Santo Espírito agindo, operando e trabalhando em cada um de nós aqui presentes, tudo isso, Senhor, não passará de um mero discurso. E não tem poder, Senhor, para mudar, para transformar, para edificar a vida de ninguém. Portanto, Senhor, agrada-te em nos abençoar nesta noite pela Tua palavra, em falar ao nosso coração, em nos orientar, em nos instruir, em nos ensinar, em nos educar no caminho da justiça, Senhor, da piedade, do amor, do Evangelho, da graça. Que o Senhor santifique o Teu povo através da Tua palavra, a qual é a verdade. Eu te peço, Senhor, te suplico humildemente, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém, irmãos? O título do nosso sermão, ainda um título e um subtítulo de acordo com os demais anteriores. A vida piedosa nos relacionamentos sociais. Subtítulo, que é o teor da passagem. Eu pensei que poderia colocar como crentes piedosos, né? Mas faz também sentido colocar o título como intitulei como Igreja Piedosa, porque nesse momento o apóstolo Pedro vai falar exatamente a respeito de como o povo de Deus deve viver. Então, no comecinho do versículo 8 ele diz: finalmente, sede todos de igual ânimo, né? Sede todos, a ideia de que essa palavra está sendo direcionada a uma pluralidade de pessoas, isto é, para a igreja, para o povo de Deus, para o qual ele está escrevendo. Diferentemente
dos sermões anteriores que nós vimos aqui na semana passada, que ele dirige para um grupo específico, por exemplo, para o marido, para as mulheres, as esposas, para os servos, os trabalhadores, para nós como cristãos, como cidadãos, nós como cristãos com a nossa responsabilidade de relacionamento com o Estado, né? Mas aqui agora ele está direcionando essa palavra para todos aqueles que ele está escrevendo, para a igreja de Cristo, homens, mulheres, os salvos, os convertidos, e apontando então a maneira pelo qual eles devem viver como igreja em seu relacionamento mútuo de um para com o outro. Irmãos, o homem ele foi criado por Deus essencialmente como um ser relacional. O homem foi criado por Deus, irmãos, para se relacionar, para se socializar, para viver em uma comunidade, para viver em relacionamento plural, não para ser um indivíduo isolado ou afastado do convívio social. Mas Deus o criou à sua imagem e semelhança, e isso implica dizer que o fato de Deus criar o homem à imagem e semelhança de Deus, Deus o criou com um dos objetivos em viver em uma sociedade. Porque, como nós sabemos, irmãos, à luz da palavra de Deus, o Deus que se revela nas Escrituras, ele é um Deus plural, em pessoa. Ele é um em essência, existe um único Deus vivo e verdadeiro que subsiste em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então veja que no ser de Deus, em sua pessoalidade, existe uma comunidade. Existe uma pluralidade de pessoas em que eles se relacionam entre si, como indivíduos, como pessoas diferentes da mesma essência divina, o Deus Todo-Poderoso. E de modo semelhante, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, exatamente com essa natureza essencial para viver em sociedade, em comunidade, uns com os outros, em harmonia, em uma pluralidade. Mas aí, irmãos, como a gente sabe da história bíblica e da história da humanidade, algo terrível aconteceu. O homem caiu. E quando o homem então caiu, pecou, se rebelou contra o seu Criador, esse propósito de viver em comunidade, em sociedade, que antes da queda era algo tão natural, esplêndido, maravilhoso e agradável, por conta do pecado, acabou agora entrando em um grau de extrema dificuldade de o homem agora viver em sociedade. Eles continuam vivendo porque faz parte da sua natureza, da sua essência, mas esse convívio social ou plural é completamente marcado por uma série de problemas. Uma série de problemas. Problemas de relacionamento, problemas de convívio, problemas de falta de conformidade, de unidade, de harmonia, de unidade. Isso tudo é por conta do pecado que nos atingiu. Mas então nós somos resgatados pela graça de Deus através da fé em Cristo. E Ele então agora nos chama a viver agora em uma comunidade da fé. Ele nos resgata das trevas, Ele nos dá vida quando estamos mortos, e então nos introduz agora à sua família. Ele passa a ser o nosso Deus, o nosso Pai, nós passamos a ser os seus filhos, e agora parte de uma grande família, uma grande comunidade da fé, chamada igreja. Só que, diferentemente do ideal, e infelizmente pelo fato do pecado ainda habitar em nós, e existe ainda essa luta entre a carne e o espírito, entre o velho homem e o novo homem Cristo Jesus, o que não deveria acontecer, por fim, acaba acontecendo. E é o quê? Relacionamentos quebrados. Igrejas com problemas entre si. Igrejas partidas. Igrejas problemáticas. Igrejas que têm inimizades, que têm contendas, que têm ciúmes, que têm partidos. Igrejas que não estão vivendo de acordo
com aquilo para o qual elas foram chamadas a viver pela fé em Cristo, em unidade, em conformidade, em harmonia de um para com os outros, em amor sincero e fraternal de um para com os outros. E por que isso acontece, irmãos? Exatamente porque em muito nos falta as virtudes necessárias e essenciais para que todos nós pudéssemos viver em plena harmonia e comunhão uns com os outros. Então, Pedro escrevendo a esses irmãos, ele conclui agora essa parte da sua carta, que é as implicações na vida daqueles que foram salvos, descrito no capítulo 1, em que deve viver em santidade pessoal, santidade plural. E agora ele mostra várias implicações práticas da vida, de como nós, como cristãos, devemos relacionar com os gentios, com os ímpios, como nós cristãos devemos nos relacionar com o Estado, com as autoridades civis, como nós cristãos e empregados devemos nos relacionar com os nossos patrões, como nós cristãos e as mulheres agora especificamente devem se relacionar e lidar com os seus maridos, até mesmo maridos ímpios, como os seus maridos devem se relacionar com a sua esposa. E agora ele fecha essa linha de raciocínio dele do versículo 8 a 12, no capítulo 3, mostrando então como nós, como um todo, devemos viver uns com os outros, em uma comunidade da fé, em uma família da fé. Cujos princípios, irmãos, se aplica também a pessoas não crentes, ao nosso próximo de maneira geral. Então a pergunta que eu levanto, irmãos, é o seguinte: como viver piedosamente na e com a comunidade da fé? Repito, como viver piedosamente na e com a comunidade da fé, com a igreja, com os irmãos, com o povo de Deus? Como viver, então, de maneira piedosa, mutuamente, de um para com os outros? E a resposta que o apóstolo Pedro dá a essa pergunta, irmãos, é vivendo, manifestando, desfrutando, cultivando as virtudes cristãs. Ele vai passar a descrever a partir do versículo 8. A maneira pela qual nós somos habilitados e capacitados em vivermos uma vida piedosa mutuamente uns com os outros é quando nós somos capacitados, habilitados e de fato vivemos em uma manifestação contínua, individualmente, que reflete no nosso relacionamento uns com os outros, manifestando as virtudes cristãs. Ele vai listar algumas aqui. E podemos resumir em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito: amor, alegria, fé, bondade, longanimidade, benignidade, paciência, domínio próprio, mansidão, fidelidade, os frutos do Espírito. Então é exatamente isso que ele começa a falar, irmãos, a partir do versículo 8. Primeiramente ele fala de que todos nós devemos ter uma mesma disposição mental. Devemos viver em unidade. Versículo 8. Finalmente, esse finalmente aqui, evidentemente, irmãos, ele está trazendo ou concluindo o raciocínio que ele começou no capítulo 2, a partir do versículo 11, que ele começa a mostrar as implicações práticas de como nós devemos viver nas diversas áreas do relacionamento. Então, agora, finalmente, ele agora vai falar para todo mundo. Finalmente, sede todos de igual ânimo. A palavra aí, ânimo, irmãos, a tradução, né, direta, literal, é uma mesma mente. Uma mesma disposição mental. Então, o que Pedro está falando aqui é de unanimidade, unidade de pensamento, unidade de fé, de crença, de convicções. Então, para que nós possamos viver, irmãos, como uma igreja piedosa, nos relacionamentos de um para com os outros, primeiramente é necessário que nós tenhamos uma mesma disposição de mente, com os mesmos objetivos, com as mesmas convicções. Embora, evidentemente, sabemos que tem questões secundárias que dá, sim, com toda certeza, por conta do amor que tudo tolera e suporta,
de conviver naturalmente, harmoniosamente, respeitosamente uns com os outros sem nenhum problema. Eu lendo um comentário, o autor destaca exatamente isso. Que o fato de Pedro nos chamar então para vivermos em uma unanimidade de propósito, de razão, de mente, de concepção e entendimento, não quer dizer que ele esteja dizendo de que minuciosamente cada detalhe do que nós pensamos e cremos deve ser completamente igual, porque isso é completamente impossível. Então ele destaca exatamente aquilo que nós já vemos falando ao longo do tempo, aquelas questões essenciais, primárias, inegociáveis da fé cristã, para com aquelas questões secundárias, que há divergência, mas nessa divergência ainda assim é possível unidade, conformidade, amor, convívio social e fraternal de um para com os outros. Aqui nós aprendemos uma primeira lição, irmãos. É muito difícil uma pessoa que não consegue viver em unidade, ou que não tolera o mínimo de discordância, conseguir viver em unidade, em unanimidade, em harmonia em uma igreja. Quando as coisas pequenininhas, quando os mosquitos são razões, são motivos de discórdia, de dissensão, de ruptura, de quebra de harmonia, de unidade, de amor fraternal entre os irmãos, isso, via de regra, e sempre, melhor dizendo, sempre traz grandes prejuízos para o reino de Deus. Grandes prejuízos. É a principal crítica e protesto do apóstolo Paulo aos coríntios. O partidarismo. Eu sou desse, eu sou daquele outro, eu sou daquele outro. E Paulo então faz questão de lembrar de que quem morreu na cruz não foi Paulo, não foi Cefas, não foi Apolo, mas foi Cristo, no qual estamos unidos. Estamos entrelaçados, e na linguagem paulina, em Efésio ainda, né? Estamos ligados uns aos outros pelas juntas e ligaduras pelo vínculo do Espírito. É a figura que ele usa, né? Os tendões, né? A mão ligada ao braço pelos tendões, pelos músculos. Estamos assim ligados uns aos outros. Então, quando nós não suportamos ou não toleramos o mínimo de pensamento diferente do meu, nessas questões secundárias, que há séculos há discussões e não há um ponto fechado, e que cada um chega a uma conclusão, às vezes diferente com o outro, mas possível, então fica completamente impossível um povo viver em harmonia. Viver com a mesma mentalidade, com a mesma disposição mental, com unanimidade de propósito, de objetivo na caminhada cristã. Eis aqui, então, um ponto importante para se destacar, a importância das confissões de fé, onde em um documento nós expressamos aquilo que nós cremos, e é evidente que ali estão as questões essenciais. Existem questões secundárias, mas existem também questões primordiais, essenciais, e que nós não abrimos mão dela. E nessas questões, devemos andar e viver com a mesma mente, com a mesma disposição mental, de maneira unânime nessas verdades. Então, assim, nós conseguiríamos um dos primeiros passos, né? A vivermos como uma igreja piedosa, como uma comunidade da fé, como uma família da fé, como deve ser vivida. Mas não somente isso. Ele diz, compadecidos. A palavra compadecidos aí é compaixão.
É aquilo que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, se me falha a memória. Alegrar-se com os que se alegram, né? E a segunda parte do versículo que diz: chorar com os que choram. Isso é compaixão. É você chorar com os que choram. É você sentir, compartilhar, levar a carga dos sofrimentos que o seu irmão está passando. Se importar com a dor do seu irmão. Se envolver. Sentir por ele. Lamentar junto com ele. Chorar com ele. Sofrer com ele. Irmãos, isso é extremamente importante, irmão, e necessário e essencial na comunidade da fé, na Igreja de Cristo. Um viver de empatia de um para com os outros. Ter empatia uns com os outros, cada um em seus sofrimentos. Ele continua dizendo que também é necessário sermos fraternalmente amigos. A ideia aqui é de amor de irmãos. Amor de irmãos. A integridade e a fidelidade de um para com os outros. A lealdade de um para com os outros. No nosso viver, na nossa caminhada, na nossa peregrinação cristã, no nosso relacionamento como povo de Deus, parte da mesma família e mesma comunidade da fé. Precisamos ser, irmãos, misericordiosos. A ideia aqui dessa palavra misericórdia, de sermos misericordiosos, é ser capaz de perdoar como Deus nos perdoou. Essa é a ideia aqui de sermos misericordiosos no nosso relacionamento, no nosso trato de um para com os outros. Termos a capacidade, sermos capazes, sermos habilitados de perdoar os nossos irmãos como Deus nos perdoou. Essa é a ideia de sermos misericordiosos uns com os outros. É não tratar os nossos irmãos consoante aos seus pecados. Isso não significa dizer de passar a mão na cabeça do irmão que está em pecado. Porque isso não é o amor genuíno e verdadeiro. Mas é buscá-lo em reconciliação, em restauração, em amor, em bondade, em graça. E então, havendo a confissão, havendo um sincero e verdadeiro arrependimento, havendo um abandono do pecado, perdoá-lo como Deus nos perdoou. Perdoá-lo como Deus nos perdoou. Sermos misericordiosos. Não dar a ele aquilo que eles merecem, que é condenação. Antes, dá a eles aquilo que eles não merecem, assim também como nós não merecemos, mas ainda assim recebemos do nosso Deus perdão e salvação. Mas precisamos também não apenas ser misericordiosos, irmãos, precisamos ser humildes. Humildes. A ideia de ser humilde, sabe o que é? A mesma ideia que Paulo descreve em Filipenses capítulo 2. Considerar os outros superiores a si mesmo. Ou podemos colocar da seguinte maneira: pensar pouco de si mesmo. O que é ser humilde? É pensar pouco sobre si mesmo. É ter uma baixa visão de mim mesmo. Porque eu tendo uma baixa visão de mim mesmo, pensar pouco sobre mim mesmo, fará e me habilitará com que eu veja o meu irmão como superior a mim. Então eu terei o trato para com ele de maneira adequada,
cristã, bíblica, amorosa e verdadeira. Sem humildade, irmãos, não é possível vivermos em harmonia. Vivermos piedosamente uns para com os outros. Porque onde há soberba, onde há arrogância, onde há altivez de espírito, como Tiago vai dizer, se não falha a memória, ali há toda espécie de coisas malas. Ninguém considerará ninguém. Ninguém respeitará ninguém. Ao contrário, haverá uma luta constante. Haverá briga, guerrilha, discórdia, contenda, inimizade e partidos, onde cada um quer impor aqueles que pensam, aquilo que querem, aquilo que acham melhor. Porque não há humildade para ouvir, para aprender. Isso é interessante que eu ouvi. Isso é muito verdade. Um soberbo, irmãos, ele não tem espaço para aprender nada. Porque ele nunca se acha na condição de aprendiz. Ele sempre quer e se coloca na posição de ensinar. Ele nunca se coloca e se enxerga na posição de ouvir, mas sempre se coloca e se enxerga na posição de falar. Isso é um perfil de uma pessoa soberba, arrogante, prepotente, que se acha sempre superior a outros. Mas uma pessoa humilde, ela vai ouvir até a irmã, o irmão mais simples da igreja. Vai dar ouvido, ela vai aprender, ela vai reconhecer quando vai ser exortado, quando vai ser chamada a atenção, até mesmo pela pessoa mais inexpressiva que existe na igreja, na comunidade da fé. A pessoa mais simples. Ela vai ouvir porque ela considera os outros superior a si mesmo e tem uma visão muito pouca ou baixa de si mesmo. Essas coisas são necessárias, irmãos, para que nós possamos viver como uma igreja piedosa, em um relacionamento pio, santo, justo, piedoso diante de Deus, de um para com os outros. Termos a mesma disposição mental, pensar unanimemente, sermos compadecidos, isto é, ter compaixão e chorar com os que choram, sermos fraternalmente amigos, um amor de irmãos, sincero, genuíno, inocente de um para com os outros, puro, misericordiosos, sermos capazes de perdoar os nossos irmãos como Deus os perdoou, sermos humildes, pensar pouco de si mesmo, considerá-los nossos irmãos como superior, tê-lo em alta estima, em alta consideração. Mas não somente isso, versículo 9. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria. O que é que Pedro está ensinando aqui? E se nós quisermos vivermos na comunidade da fé de maneira piedosa, em nosso relacionamento mútuo, não devemos, não podemos termos um espírito vingativo. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria, isto é, não sejam vingativos. Não retribua o mal que eles fazem com o mesmo mal com o qual você foi atingido. Não pratique nenhuma ação maléfica a qual você recebeu de outra pessoa, pagando-a na mesma moeda. Não retribua as palavras de injúria que você recebeu de alguma pessoa, injuriando-a da mesma maneira. Ou seja, não seja vingativo. Irmãos, a vingança não resolve nada, só agrava o problema. Só agrava o problema. Não resolve absolutamente nada. O problema é ainda mais agravado. E além de tudo isso, você acaba sendo identificado
como uma pessoa má, como é mau aquele que lhe atingiu. Você está simplesmente refletindo a maldade de alguém quando você retribui na mesma moeda. Você está agindo da mesma maldade, com a mesma maldade, com o mesmo espírito mau, com o mesmo coração perverso, com a mesma malícia e perversão. Isto é, quando você se vinga, você está simplesmente se assemelhando com as pessoas más que lhes fazem mal. Simplesmente isso. Você está apenas revelando, mostrando que você é exatamente da mesma qualidade daquela pessoa mal que lhe praticou tal mal. Portanto, o problema não é resolvido, mas é ainda mais agravado. Então, o que é que precisamos fazer? Antes, pelo contrário, não devo pagar mal por mal, injúria por injúria, mas eu preciso bendizer. A palavra bendizer aí é louvor, é enaltecer, é abençoar aqueles que me amaldiçoam. Jesus já disse isso no Sermão do Monte. Bendizei aquele que vos maldizem. Abençoai por aqueles que vos perseguem. Orem por ele. Orem por ele. Então nós, como os cristãos, irmãos, devemos bendizer as maldades, não as maldades, mas as pessoas que nos fazem mal, não lhe retribuindo da mesma maneira, mas antes bendizendo. Falando-lhe palavras que edificam. Como diz em Efésios capítulo 4, Paulo mostrando as evidências ou a característica daquele que se despiu do velho homem e se revestiu do novo homem criado em Cristo Jesus em verdadeira justiça e santidade e verdade. Ele começa a dizer lá, olha, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais, antes fala a verdade uns com os outros, porque somos membros uns dos outros. Versículo 29 ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para causar edificação para aqueles que ouvem. É bem dizer, é abençoar com palavras, até mesmo aqueles que nos querem mal, que nos maldizem, que praticam ações maliciosas e pervertidas contra nós, nos prejudicando. Não devemos então, irmãos, nos vingar. Diz a Escritura que a vingança pertence ao Senhor, e horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então ele diz que para bendizer, para abençoar, é que nós fomos chamados. Pois para isto mesmo fostes chamados. Para o quê? Para abençoar o meu próximo. Para abençoar o meu irmão, os da família da fé. Para abençoar o meu semelhante. Com as minhas ações, com as minhas palavras. A fim de receberdes bênção por herança. A ideia aqui é de uma bênção não apenas presente, mas também futura. Irmãos, dessa maneira é que nós, como uma comunidade da fé, como a Igreja de Cristo, unidos e ligados uns aos outros pelas juntas e ligaduras, pelo vínculo do Espírito da paz, com que estamos unidos uns aos outros, é que poderemos viver piedosamente como uma igreja, como uma comunidade da fé. Com a mesma mente, mesma disposição mental, sendo compaixão uns com os outros, tendo compaixão uns com os outros, chorar com os que choram, sermos amigos, termos amor de irmãos uns com os outros, porque de fato somos irmãos uns dos outros, perdoar uns aos outros como Deus nos perdoa, pensar pouco de si mesmo e muito sobre o outro, tê-lo em autoestima, em alta consideração,
Não devemos, irmãos, então nos vingar dos maus que nos fazem em ações ou em palavras. Antes devemos abençoá-los, bendizê-los, enaltecê-los, fazer o bem, porque para isso nós somos chamados, porque somos cidadãos de uma herança eterna. Versículo 10 a 12, irmãos, então agora ele cita o Salmo 34, o Salmo que nós acabamos de cantar, mostrando e apontando para duas coisas. Para o quê? Versículo 10, ele aponta para as nossas palavras, e versículo 11, ele aponta para o nosso procedimento, para o nosso comportamento, para nossas ações em relação a outra. Então ele diz: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes... Quero fazer uma pergunta a vocês. Vocês querem desfrutar da vida gozando de um grande amor e de uma verdadeira felicidade? É isso que Pedro está falando aqui. Pois quem quer amar a vida, quem quer ter a vida como algo amável, agradável, prazeroso, alegre, feliz, então ele vai dar as orientações. Primeiro, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Quer viver uma vida, irmãos, permeada, cheia de desfrute, de amor, de graça, de alegria, de felicidade? Então, primeiramente, vigie o que sai da sua boca. Tenha cuidado com o que você fala, com as palavras que saem da sua boca. O provérbio vai dizer que as palavras perversas, né? A boca do ímpio causa morte e destruição. Mas a palavra da sabedoria é vida, paz. O que sai da boca do sábio, mas da boca do perverso, só destruição. Tiago chega a dizer que a língua é extremamente poderosa. É como um bem pequeno leme, o leme de um navio, né? É como se fosse um pequeno manche. Com aquela pequena instrumento na mão ali, o cara governa um navio todinho, conduz um navio todo. É como uma pequena fagulha, como, por exemplo, uma bituca de cigarro que alguém joga no mato. De repente está um grande fogaréu naquela floresta, um grande incêndio. Assim a língua, assim as palavras, é comparada por Tiago na sua carta, como um pequeno leme que governa um grande navio e como uma pequena fagulha de fogo que põe em grande fogaréu uma grande floresta, trazendo grande destruição. Tiago chega a dizer que ela é inflamada pelo inferno. Tem um grande poder de destruição as suas palavras. Ou de destruição, ou de edificação. E como crentes, devemos falar somente aquilo que edifica o outro que está ouvindo. Então, quer amar a vida, quer ter prazer, quer ter alegria, quer viver em felicidade, primeiramente, refreie a sua língua do mal. E evite. Refrear e evitar são os dois verbos que ele usa. Olha, puxa o freio de mão. Tome cuidado. Não fale o que é mal, o que é perverso, o que é malicioso, o que é engano, o que é mentira, o que é falso testemunho. Como diz o nono mandamento, não dá falso testemunho do teu próximo. Não defame. Não fale enganosamente, mentirosamente, para prejudicar a vida do seu próximo. Não invente nada, não dê falso testemunho. Seja verdadeiro em suas palavras, seja íntegro, seja reto. Palavras que edificam, palavras que enaltecem, que abençoam o outro. Refreie a sua língua e evite os seus lábios de falar dolosamente. Isto é, com maldade, com malícia, com dolo, com criminalidade. Segundo lugar,
Não apenas refreie a sua língua e evite os seus lábios falar dolosamente, para que você possa desfrutar de uma vida permeada de amor, de alegria e de felicidade. No relacionamento na igreja, no relacionamento de um para com os outros, no relacionamento da comunidade da fé, da família de Deus. Mas também você deve atentar para as suas ações. Versículo 11, ele diz: aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Você deve também ter o cuidado com as suas ações, com a maneira que você age, procede e se comporta no relacionamento de uns para com os outros. Então, vigie as suas palavras e vigie as suas ações no relacionamento de um para com os outros, para que possamos viver como uma igreja, como um povo, como uma família da fé piedosa e santa, desfrutando, irmãos, deste amor e de uma sincera e substancial felicidade no nosso convívio de um para com os outros. Você deve apartar-se do mal, não apenas nas palavras, mas também em suas ações, em seu comportamento, no seu procedimento, na sua maneira de viver. Você deve praticar o que é bom. Praticar o que é bom. Você deve buscar a paz e empenhar-se por alcançá-la. Porque então ele usa o verbo empenhar? Porque certamente não é fácil. Requer um esforço. Requer um gasto de energia. Requer, esticar-se, esforçar-se para nós alcançarmos essa paz e vivermos como nós devemos viver de um para com os outros. Caso contrário, meus irmãos, a paz não reinará no nosso meio, apenas a contenda, a briga e a inimizade, a discussão, a dissensão e, consequentemente, a tudo isso, um grande prejuízo à igreja, ao povo de Deus e também ao seu próprio nome. Por fim, versículo 12, o cuidado com o que falamos e a maneira com que agimos é determinante na identificação de como somos vistos e tidos por Deus. Ou somos considerados justos, ou somos considerados como aqueles que praticam males. Com o que falamos e a maneira que agimos. É determinante para então sermos identificados ou como justos, ou como aqueles que praticam mal. Versículo 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Irmão, você lembra de Jó? Eis aí, tem visto meu servo Jó, um íntegro, reto, que se desvia do mal. Deus dando testemunho do seu servo Jó, pela sua piedade, pela sua integridade, pela sua retidão, pela sua santidade, pela sua sabedoria. O próprio Deus dando testemunho dele. Então podemos dizer que sobre Jó, os olhos do Senhor estavam repousados. Os olhos de Deus repousavam sobre Jó. Ele era justo, ele era santo, era íntegro, era piedoso, era reto, era temente, era devoto, era obediente. E Deus se deleitava nele. Deus
voltava todo o seu olhar para a vida, as palavras, os pensamentos, as ações, o procedimento de Jó, e se deleitava nele, se alegrava nele. Os ouvidos de Deus estavam abertos às súplicas de Jó, às orações de Jó, ao clamor, à adoração, ao louvor de Jó. Porque ele era agradáveis, porque procedia de um coração verdadeiramente cheio da piedade, da santidade, do amor e do temor a Deus, da devoção a Deus. E os olhos de Deus repousavam sobre ele. Assim também, irmãos, de respeito a nós também no dia de hoje. O que sai da nossa boca e a maneira que nós procedemos é determinante na identificação de como somos vistos e tidos por Deus. Se somos vistos e tidos por Deus por justos, nosso procedimento, nossa maneira de viver, nossas palavras e nossas ações, os olhos de Deus estão repousando sobre você e Ele se deleita em você. Ele se alegra. Ele se regozija. É como um pai orgulhoso, não é? Um pai que tem filhos obedientes, piedosos, tementes, íntegros. Qual é a disposição do pai em relação a esses filhos? De alegria, de deleite, de satisfação, de prazer. Quando ele olha para o filho, quando ele fala do filho, ele fica todo cheio de orgulho. Mas quando o filho é rebelde, é mau, como diz Provérbios, que ele é a vergonha da mãe. Ele é a causa da tristeza dos pais. De modo semelhante se aplica também a nós, irmãos, como cristãos, como povo de Deus, a maneira como nós nos relacionamos de um para com os outros. Se é assim, as nossas palavras são piedosas, são santas, são faladas para a edificação, para o bem, abençoando o próximo. As nossas ações são piedosas, nós nos importamos, nós fazemos, nós agimos, praticando o bem, nos afastando dos males. Deus olha para nós, repousa o seu olhar sobre nós, escuta nossas orações, o nosso clamor, a nossa súplica, e se deleita, e se regozija, e se alegra em seus filhos piedosos. Na maneira como nós lidamos e nos relacionamos de um para com os outros. Ele olha e diz, é isso que eu quero. É exatamente isso, meus filhos, se amem, se ajudem, se perdoem, se suportem, se tolerem. Se socorram, se amem. Mas o texto continua dizendo, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. O rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Esse versículo 2 nós podemos dizer que ele resume tudo o que ele falou até aqui. Fazendo um contraste entre o procedimento e a vida dos justos, sobre os quais os olhos do Senhor repousam e os ouvidos estão abertos às suas súplicas, contra aqueles que praticam males, contra os quais o rosto do Senhor está desviado, não está olhando, não está atento, seus ouvidos estão fechados, porque são praticantes de males. Como é que você pode ser identificado por Deus nesta noite? Através das suas palavras, através das suas ações. O que é que diz a Deus? O que é que reflete diante de Deus? Como Deus lida com você? Como Deus tem você diante dele? Como Deus o identifica diante dele? Lhe vê, lhe tem. A luz do que você fala e a luz do que você vive.
Justos ou praticantes de males? Justos ou praticantes de males? À luz do que você fala do seu irmão, à luz de como você vive e reage aos seus irmãos, à luz de como você se relaciona na igreja, entre o povo de Deus, na comunidade da fé, na família de Deus, na família da fé, lhe identifica como diante de Deus? Como alguém justo, para o qual ele está olhando, se agradando, se deleitando, ouvindo as orações? Ou você será visto e tido por Deus como aqueles que praticam mal, em que o olhar de Deus está desviado de você? Então, os justos aqui do versículo 12 é todos aqueles que vivem de acordo com o que ele diz no versículo 8 a 11. Um justo é aquele que vive em harmonia com a igreja, que tem o mesmo objetivo, o mesmo propósito, a mesma disposição mental. Mas o que pratica mal é aquele que causa contenda, divisão, inimizade, briga e discórdia por conta da sua soberba. O justo é aquele que se compadece, que chora com os que choram. Mas os que praticam males é aquele que ignora a dor do irmão, aquele que não se importa com ele. O justo é um amigo de verdade, é como um irmão de sangue. Mas o que pratica mal é um falso, é um fingido, é um mascarado. Os justos são misericordiosos, que é capaz de perdoar como Deus lhe perdoou. Mas os que praticam males é aqueles que não perdoam, é aqueles que condenam, que pisam no pescoço até tirar o último fôlego de vida. Os justos são os humildes, que pensa pouco de si mesmo e considera os irmãos em alta estima e alta consideração. Mas os que praticam males são os soberbos, os arrogantes, os prepotentes, que se vê de cima para baixo para com os outros. Os justos são aqueles que não retribuem o mal com o mal e a injúria com a injúria. É aquele que não se vinga. Mas os que praticam males são aqueles que aproveitam cada oportunidade para se vingar, para retribuir na mesma moeda. Os justos são aqueles que bendiz, que enaltece e abençoa o próximo, com suas palavras e ações, evidentemente. Mas os que praticam males são aqueles que amaldiçoam, que defamam, que dão falso testemunho, que queima a reputação alheia, sem nenhum fundamento, embasamento, ou sem nenhum fundamento de verdade. Simplesmente acaba com a reputação da pessoa, destrói o nome da pessoa, fala contra a pessoa, maldiz a pessoa, queima a reputação da pessoa publicamente, sem nenhum pudor ou temor, joga o nome da pessoa, a reputação da pessoa simplesmente na lama, e se alegra com isso. É rápido para isso. Isso é o contraste entre os justos, aqueles sobre os quais repousa o olhar de Deus, para os quais cujos ouvidos estão abertos, em contraste com
aqueles que praticam males, para o qual Deus está desviado. Sua face está escondida, seus ouvidos estão tapados e a sua mão está encolhida. Quem é você? Essa, irmãos, é a maneira através da qual nós podemos viver piedosamente como igreja. E nosso relacionamento mútuo de um para com os outros como igreja. Se nós obedecermos e vivemos à luz dessas verdades, irmãos, então as coisas tendem a progredir como igreja, a crescer, a amadurecer, a ser conformada a Cristo, a andar em piedade, em santidade, de maneira agradável a Deus, em que os seus olhos estão voltados para nós, então ele se deleita, ele se agrada. Mas todas as vezes, irmãos, que nos mantermos a besta, né, como diz o ditado, e não viver à luz dessas verdades, e vivemos em rebeldia, em inimizade, em contenda, em isolamento, em vingança, em justiça, em juízo. Certamente, irmãos, vamos ser considerados, tidos e identificados como aqueles que praticam males. As coisas, então, só piorarão. Essa é a maneira, irmãos, então, de uma igreja piedosa se relacionar. Os irmãos que compõem a igreja uns com os outros, se relacionar uns com os outros. De maneira agradável a Deus. De maneira a dar satisfação a Deus. Trazer alegria. E, consequentemente a isso, em virtude dessa vida que nós temos que viver, desfrutarmos da vida em pleno amor, harmonia e alegria genuína, permanente e sincera. Amém.